Hoje iremos falar sobre o analisador de pH e analisador por condutividade elétrica. Os componentes da equipe são Ian Lima, Luana Gabriele, Maria Júlia Gomes, Mariana de Jesus, Matheus Cirino, Nicole Sampaio e Wallace Barreto, com o docente Tiago Venceslau do Amor Divino. Primeiro vamos começar falando sobre o analisador de pH. Os analisadores de pH, também é conhecido como pHmetros, são instrumentos analíticos que medem a concentração em íons hidrônios em uma solução aquosa. Através dessa grandeza, é possível determinar o grau de acidez ou alcalinidade da mesma solução. O método mais preciso da determinação de pH está baseado nos efeitos eletroquímicos que certas substâncias apresentam quando em presença em íons hidrônios. Esses efeitos são gerados por meio de dispositivos especiais que fornecem um potencial elétrico proporcional ao pH da solução em medição. Na teoria de funcionamento temos a dissolção de água, definição de pH e a escala do pH. As moléculas de água sofrem dissociação espontânea, originando íons hidrônios e hidroxila, segundo a expressão 2H2O, H3O+, mais OH. As concentrações são equimolares, tendo a concentração em íons gramas por litro, onde se tem H3O+, que é igual OH+, que equivale 1,10 elevado a menos 7 a 25 graus. A dissolução de um ácido ou um álcali em água resulta em uma maior concentração de íons H3O+, ou H-. Assim, uma solução aquosa de um ácido de fórmula genérica HX pode ser representada por HX mais OH2, H3O+, mais X- mais HX, onde teremos também o produto normal da dissociação de água, onde a proporção das moléculas dissociadas será tanto maior quanto mais forte o ácido. Mas enfim, o que é o pH? O pH é a unidade de medição da acidez ou alcalinidade de uma solução. O pH mede o número de íons hidrônios formados na dissociação de água, que é o H3O+, presentes em uma solução, ou seja, os íons do mesmo, a concentração de íons do mesmo, tendo sua fórmula matemática de pH igual menos log de alfa H3O+, onde o símbolo alfa indica que somente íons hidrônios ativos são influentes e para a solução altamente diluídas. O alfa é aproximadamente igual a 1. A atividade iônica influencia em diversos fatores, dentre eles a concentração, a temperatura e a presença de íons. Escala de pH. O pH tem uma escala que cobre uma faixa que está compreendida entre 0 e 14. Essa faixa corresponde a concentrações de íons que variam de 1 a 10 elevado a menos a 14 íons grama por litro, respectivamente, onde abaixo de 7 é ácido, no 7 o pH é neutro e acima de 7 o pH é alcalino. É interessante notar como a concentração de íons hidrônios na água pura depende da função da temperatura, onde ocorre uma variação de seu pH. Sendo assim, a água pura adquire os seguintes valores: a 0 graus, que é aproximadamente igual a 0,34 vezes 10 elevado a menos 7, com pH 7,47, a 25 graus, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7, com pH 7, e a 60 graus, que é aproximadamente igual a 3,1 vezes 10 elevado a menos 7, com pH 6,5. Vai.
Já saiu o negócio aqui. Passando. Pode falar? Pode começar. Boa tarde. Ai, calma. Não, pode ficar de boa. Boa tarde. Hoje iremos falar sobre o analisador de pH e o analisador por condutividade elétrica. Os componentes da equipe são... Volte aí, porque eu falei aqui. Aí não pode falar, mesmo com o microfone fechado. Aí você... Vou parar de falar e você vai. Pode ir. Boa tarde. Hoje iremos falar sobre o analisador de pH e analisador por condutividade elétrica. Os componentes da equipe são Ian Lima, Luana Gabriele, Maria Júlia Gomes, Mariana de Jesus, Matheus Cirino, Nicole Sampaio e Wallace Barreto, com o docente Tiago Venceslau do Amor Divino. Primeiro vamos começar falando sobre o analisador de pH. Os analisadores de pH, também conhecidos como pHmetros, são instrumentos analíticos que medem a concentração em íons hidrônios em uma solução aquosa. Através dessa grandeza, é possível determinar o grau de acidez ou alcalinidade da mesma solução. O método mais preciso da determinação de pH está baseado nos efeitos eletroquímicos que certas substâncias apresentam quando em presença em íons hidrônios. Esses efeitos são gerados por meio de dispositivos especiais que fornecem um potencial elétrico proporcional ao pH da solução em medição. Na teoria de funcionamento temos a dissolção de água, definição de pH e a escala do pH. As moléculas de água sofrem dissociação espontânea, originando íons hidrônios e hidroxila, segundo a expressão 2H2O, H3O+, mais OH. As concentrações são equimolares, tendo a concentração em íons gramas por litro, onde se tem H3O+, que é igual a OH+, que equivale a 1,10 elevado a menos 7 a 25 graus. A dissolução de um ácido ou um álcali em água resulta em uma maior concentração de íons H3O+, ou H-. Assim, uma solução aquosa de um ácido de fórmula genérica HX pode ser representada por HX mais OH2, H3O+, mais X- mais HX, onde teremos também o produto normal da dissociação de água, onde a proporção das moléculas dissociadas será tanto maior quanto mais forte o ácido. Mas enfim, o que é o pH? Eita, calma. Nessas partes aí vocês vão cortando, viu? Okay. Mas enfim, o que é o pH? O pH é a unidade de medição da acidez ou alcalinidade de uma solução. O pH mede o número de íons hidrônios formados na dissociação de água, que é o H3O+, presentes em uma solução, ou seja, os íons do mesmo. A concentração de íons do mesmo, tendo sua fórmula matemática de pH igual a menos log de alfa H3O+, onde o símbolo alfa indica que somente íons hidrônios ativos são influentes e para a solução altamente diluídas. O alfa é aproximadamente igual a 1. A atividade iônica influencia em diversos fatores, dentre eles a concentração, a temperatura e a presença de íons. A escala de pH. O pH tem uma escala que cobre uma faixa que está compreendida entre 0 e 14. Essa faixa corresponde a concentrações de íons que variam de 1 a 10 elevado a menos a 14 íons grama por litro.
respectivamente, onde abaixo de 7 é ácido, no 7 o pH é neutro e acima de 7 o pH é alcalino. É interessante notar como a concentração de íons hidrônios na água pura depende da função da temperatura, onde ocorre uma variação de seu pH. Sendo assim, a água pura adquire os seguintes valores. A 0 graus, que é aproximadamente igual a 0,34 vezes 10 elevado a menos 7, com pH 7,47, a 25 graus, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7, com pH 7, e a 60 graus, que é aproximadamente igual a 3,1 vezes 10 elevado a menos 7, com pH 6,5. Seu método de medição. Para o método de medição de uma solução, existem dois tipos, um sendo o método colorimétrico e outro o método eletrométrico. O método colorimétrico é o método que emprega reativos indicadores que, em contato com a solução a medir, apresentam uma mudança de coloração. Os reativos indicadores mais comuns são preparados sob forma de soluções que são cotejadas na solução a medir e tiras de papel que são mergulhadas na solução descartáveis e a medição manipulada pelo homem. Não é utilizada na análise contínua do pH. Além disso, os resultados são imprecisos, pois dependem da qualidade dos reagentes e da prática da pessoa que está fazendo a medição. O método eletrométrico. Já esse método possui elementos que geram potencial elétrico em função da concentração de íons. Os elementos são denominados de eletrodo de medição e eletrodo de referência. O eletrodo de medição, também denominado de eletrodo de membrana de vidro, consiste em um recipiente tubular fechado contendo no seu interior eletrodo de ligação imerso em solução de tampão. Na extremidade do tubo que está em contato com a solução a medir, existe a membrana de vidro especial que é sensível a íons H3 ou mais. Entre as duas fases da membrana surge uma diferença de potencial proporcional à diferença de concentração de íons hidrônio entre elas. O surgimento da diferença de potencial entre as duas faces da membrana depende da sua hidratação e de um fenômeno de troca de cátions monovalentes de vidro por íons hidrônicos na solução. A diferença de potencial na membrana é determinada matematicamente segundo a expressão E igual a 1 pH de Ref menos pH X, onde E é a diferença de potenciação entre as faces da membrana, 1 é a tensão de Nash, que equivale a 0,0591 volts a 25 graus, e o pH Ref, que é o pH da solução de tampão, que é igual a 7, e o pH da solução medida. O potencial gerado é em função linear pH da solução medida e da tensão de Nash, sendo que esta varia diretamente proporcional à temperatura. O eletrodo de referência. O potencial da superfície externa da membrana do eletrodo de medição é capaz. Calma. Olha aí, rapidão. Quando você errar, você para e volta, aqui eu corto. O potencial da superfície externa da membrana do eletrodo de medição é captada por meio do eletrodo de referência através da solução medida. Como mostra a imagem, o eletrodo de referência é constituído por um tubo de vidro contendo
estruturado para a interação entre a temperatura e o outro é a HCl, e submete a solução HCl, que é calculado conhecido como calor humano. Existem também dois tipos de referência, escoamento e por difusão. O eletrolito escoa lentamente em direção à solução do processo. Esse eletrodo é necessário a existência de uma pressão positiva para passar a saída do eletrolito e evitar a contaminação química do eletrodo pela solução do processo. Os eletrodos por difusão ocorre apenas a passagem dos íons do eletrolito para a solução do processo, ou seja, não existe deslocamento de moléculas. O eletrodo por difusão se apresenta como um sistema selado, operando as expressões do processo por ordem de vários, sem pressão interna. A máxima pressão e temperatura de operação desse tipo de eletrodo são interdependentes, devendo ser consultado ao fabricante. Para aplicações especiais, existem eletrodos de referência com características específicas. Entre elas tem referência com ponte salina ou junção remota, referência de corpo duplo ou junção dupla, conjunção de luva esmerilhada, conjunção porosa e substituível. E por último, o eletrodo combinado. Esse eletrodo é um eletrodo onde o de medição e referência são fabricados reunidos em um só. Na figura mostra os detalhes construtivos de um eletrodo combinado que usa o eletrodo de referência do tipo de escoamento. Potencial de assimetria. Potencial de assimetria é a tensão que aparece entre as superfícies da membrana, mesmo quando ambos os lados estão em contato com a solução de igual pH, e qualquer influência que possa alterar a composição e as propriedades de troca de íons H3 ou mais do vidro causa assimetria. E a magnitude do potencial de assimetria varia com o pH da solução em contato com o vidro, com a temperatura, com o formato da membrana e com o tempo de uso. E nos instrumentos para medição de pH, o potencial de assimetria é cancelado eletronicamente na calibração. Os elementos de um analisador, eles são compostos por eletrodos e dispositivos de montagem, sistemas de limpeza e transmissor. Quanto aos eletrodos e dispositivos de montagem, eles têm por finalidade permitir a montagem dos eletrodos no ponto desejado do processo, proporcionar proteção mecânica aos eletrodos e permitir a pressurização do eletrodo de referência quando necessário. E existem 3 tipos de dispositivos de montagem, que são a câmera de imersão, a câmera para operação em linha e a câmera de inserção. A câmera de imersão, ela está exemplificada nessa primeira figura, ela é utilizada em tanques abertos ou em calhas, e nela pode ser adaptado o reservatório para eletrólito quando o eletrodo de referência for do tipo escoamento. Já a câmera de operação em linha, que é essa figura exemplificada na segunda figura, é instalada de forma que a montagem possibilite a remoção da câmera sem haver interrupção do processo. E isso é feito quando for instalada a câmera com linha de desvio bypass ou então em uma linha secundária do processo. E ela também possibilita a medição em processos cujos limites de pressão ou temperatura ultrapassem os limites de eletrodos atualmente disponíveis mediante um prévio condicionamento da amostra. E já a câmera de injeção,
que é a terceira figura, permite a introdução lateral dos eletrodos em reatores, tanques ou tubulações de processo, e sua montagem é feita por meio de flanges que podem ser acoplados às válvulas, que permitem a remoção sem a interrupção do processo. Os sistemas de limpeza precisam de uma manutenção, da precisão e da rapidez de resposta de um sistema de medição de pH, e ela depende essencialmente da limpeza desses eletrodos, e deve ser evitada a deposição de sujeira sobre a membrana do eletrodo de medição e a obstrução da superfície de escoamento ou difusão do eletrodo de referência. E a limpeza contínua dos eletrodos pode ser feita por meio de diversos sistemas, e entre eles o que possibilita a melhor eficiência é o ultrassônico. E através de um transdutor ultrassônico posicionado próximo dos eletrodos e excitado por um gerador de ultrassom, as partículas encontradas no fluido são agitadas, retardando ou evitando sua deposição nos eletrodos. E o sistema de limpeza por ultrassom, ele não é eficiente em todos os casos, como, por exemplo, na medição em soluções que tenham óleos. E o transmissor, as suas principais funções são transmitir um sinal padronizado de corrente ou tensão, proporcional ao pH da solução em medição, prover os controles necessários para se efetuar a calibração, posicionar níveis de alarme e compensar a temperatura, e indicar no local o valor de pH. As principais aplicações de medição e controle de pH são processos onde o rendimento ou controle de qualidade do produto é função do pH, onde são encontrados processos químicos e bioquímicos, como a produção do antibiótico e da fermentação. A inibição de corrosão ela é utilizada principalmente em controles de água e de alimentação de caldeiras. E o terceiro, que é o tratamento e neutralização de efluentes, é onde é efetuado justamente o controle da neutralização final e a manutenção dos níveis de pH que são apropriados ao desenvolvimento de reações de oxirreduções ou precipitação. Pode passar. Bom, empresas químicas que têm como principal produção a soda e o ácido, elas enfrentam diversos problemas por causa do descarte da água contaminada. Por isso, essas empresas elas possuem unidade de tratamento onde esse pH ele é medido e controlado, fazendo com que a água industrial que vai ser descartada, ela não possua um pH fora dos limites que são pré-estabelecidos. A unidade de tratamento que é mostrada na figura a seguir, ela é composta por 3 tanques subterrâneos. O primeiro, ele é utilizado para precipitação de sólidos, o segundo e o terceiro, ele é utilizado para controles de pH. No segundo tanque, o pH desejado ele é 6, mas devido à sua instabilidade no processo, essa faixa de pH ela varia entre 4 a 10. Já no terceiro tanque, o pH desejado é 7, podendo variar entre 6,5 e 7,5. A sua medição ela é feita através de pHmetros que acabam transmitindo um sinal ao pH da água para um controlador. Esse sinal de saída do controlador ele é enviado simultaneamente para uma válvula de controle tanto da soda quanto da válvula de controle de um ácido. Pode passar. Bom, o transmissor, ele indica e transmite um sinal em corrente contínuo, é isolado galvanicamente e é proporcional ao pH da solução. Além disso, ele permite uma maior versatilidade e facilidade de manutenção. Pode passar.
Bom, ele possui como nome transmissor monitor de pH Actron, modelo DL11BN, possui uma tensão de alimentação de 110 volts, uma impedância de entrada de 10 elevado a 13 ohms, precisão de 0,5% da faixa, a sua temperatura ambiente máxima é de 155 graus Celsius, a compensação de temperatura varia entre 5 graus Celsius a 130 e possui como desvio de variação de temperatura ambiente 0,04%. Seu nível de alarme ele é ajustável de 0 a 100% da faixa com 2 módulos e seu modo de alarme ele é alto ou baixo e podem ser selecionáveis no campo. Pode passar. A câmara de fluxo, que possui como denominação o TAPH02, ela possui uma temperatura máxima de 80 graus Celsius e esse limite ele é estabelecido pelo material de construção. A sua pressão máxima a 80 graus Celsius é de 3,5 kg forças por centímetros e esse limite ele também é estabelecido pelo material de construção. A sua vazão ela varia de 0 a 30 litros por minuto e o seu volume é de 250 ml. Pode passar. Bom, a faixa de medição, ela varia de 0 a 14, possui um sinal de saída de 4 a 20 mA e a sua carga máxima é de 750 ohms. Pode passar. Quanto à instalação da câmara de fluxo, deve ser previsto que a amostra ela circule dentro das condições operacionais da câmara e dos eletrodos. Já o transmissor, a sua instalação ela deve ser feita em um local livre de vibrações excessivas e em uma temperatura inferior a 55 graus Celsius. Em relação à montagem do transmissor, ela pode ser feita em duas partes, tanto em parede com tubo de 2, quanto em um painel. A sua alimentação e a ligação dos contatos de alto ou baixo, elas empregam fios comuns e a sua conexão ela pode ser feita por meio de cabos blindados, que devem se separar das correntes de cabos alternadas. As conexões elétricas elas são feitas através de uma barra de metal, exceto a conexão de alta impedância do eletrodo, porque a sua medição deve ser efetuada com o conector BNC. Pode passar. A operação, antes de iniciar, ela deve se certificar que todas as ligações elétricas elas estejam corretas e que as chaves seletoras de alimentação ela esteja posicionada a 110 volts. A chave seletora de compensação de temperatura para automático ou manual, ela deve ser posicionada conforme o sistema de correção de temperatura ele é utilizado. Caso a correção que seja feita seja manual, esse controle de temperatura deverá ser ajustado para uma posição que pode coincidir com a temperatura de amostra da amostra ou a temperatura média do processo. Os ajustes de níveis de alarme eles são alto e baixo e deverão ser fixados de acordo com os limites que são impostos pelo processo. Com a chave de repouso ou a chave de operação posicionada para repouso, o transmissor ele se energiza e a indicação e o sinal de saída elas deverão permanecer estáveis em aproximadamente 50%. Por meio desse recurso, a manutenção desses eletrodos pode fazer com que não ocasione flutuações da indicação e aí a transmissão poderá ser efetuada. Porém, em uma operação normal, a chave ela deverá ser posicionada para a operação. Pode passar. A aferição quanto à calibração precisa ser frequentemente tanto dos conjuntos de eletrodos quanto do transmissor. Isso faz com que obtenha-se a máxima precisão do sistema de medição de pH e se faz necessário por causa do tempo de uso dos eletrodos, que pode acabar ocasionando variações no potencial de assimetria e a relação dos milivolts por pH. Eu vou iniciar falando sobre analisador por condutividade elétrica. E o analisador por condutividade elétrica, ele também é conhecido como condutivímetro. Ele é utilizado para determinar a concentração de uma solução de composição conhecida ou para detectar o grau de contaminação de uma solução, porém, indicar qual o seu contaminante. Em determinados casos, esse analisador ele é empregado na detecção de uma contaminação de soluções orgânicas que apresentam moléculas polares e, contudo, eles indicam sua concentração devido à sua baixa densidade. Já seu método de medição ele está baseado na maior ou na menor capacidade de uma solução
conduzir sua corrente elétrica. Como a condutividade elétrica de uma solução depende dos íons nelas existentes, o condutivímetro ele é o analisador não específico. Pode seguir. Agora, devido à sua teoria de funcionamento. Condutividade elétrica de uma solução depende de sua concentração iônica, sua totalidade de íons e sua mobilidade. Passa aí, Wallace. Bom, continuando. O estudo da condutividade, ela envolve aspectos teóricos de velocidades iônicas e a atração entre íons, que por sua vez são influenciados por outros fatores. Por esse motivo, o estudo da condutividade, normalmente, ele fica restrito aos aspectos práticos que permitem caracterizar o sistema de sua medição. Medir a condutividade elétrica, basicamente, é determinar a condutância específica de uma solução. Ela pode se definir condutividade como a condutância medida entre faces opostas de um cubo de 1 centímetro de lado. Já sua unidade de condutividade é o Siemens, que é o Siemens por centímetro. Suas soluções de interesse prático, elas apresentam condutividades variadas, desde Siemens por centímetros até a sua ordem, sendo assim os mais usuais de baixos valores. A título do exemplo, temos aqui a tabela que apresenta suas soluções e suas condutividades elétricas. Bom, pode passar, por favor. Temos aqui a tabela sobre soluções de baixa concentração. As soluções de baixa concentração, existe uma dependência praticamente linear entre a concentração e a condutividade elétrica, a qual variam em função da temperatura. Essas curvas da figura 1, elas apresentam a condutividade elétrica em soluções diluídas a 18 graus. Já em altas concentrações, por favor, se afaste. Já em altas concentrações, a função da concentração da condutividade torna-se não linear, ou seja, elas podem até decrescer para concentrações elevadas devido à redução da mobilidade iônica. A figura aqui ela mostra a curva de variação da condutividade para algumas soluções concentradas a 18 graus. Por favor, você passa. Agora, a variação da condutividade elétrica em função da temperatura. A condutividade elétrica de uma solução concentrada, ela constantemente varia diretamente em função da temperatura. Ou seja, existe uma função específica para cada solução. Para as mais variadas, o fator que relaciona a condutividade elétrica com a temperatura está entre 1 a 3% graus Celsius. O fator aproximadamente constante para soluções de temperaturas compreendidas de 0 a 100 graus. Temos aqui, por favor, passa, soluções, as mais conhecidas como água, sais, ácidos e bases e os fatores de variação. A condutividade elétrica de soluções de baixa concentração, a temperatura é calculada pela seguinte expressão. C igual a C25, abre parêntese, 1 mais F menos 25, fecha parêntese. Bom, onde temos aqui o significado das siglas. CT é a condutividade elétrica na temperatura por graus Celsius. C25 é a condutividade elétrica a 25 graus. F é igual a fator. E T é temperatura de solução de medição em graus Celsius. Bom, agora nós temos aqui a parte de sistema de medição, onde nós temos aí 3 tipos de medição com eletrodos, medição com eletrodelés e medição com 4 anéis. A primeira, a medição com eletrodos, como o próprio nome já diz, ela vai possuir alguns eletrodos, geralmente são 2. O elemento sensor é uma célula de condutividade de eletrodos, tem contato direto com o fluido que vai ser medido, e o fator de célula é a condutividade específica da solução. A gente tem aqui um exemplo de imagem, onde a gente tem 2 eletrodos, que são placas, que vão formar um cubo com área de 1 centímetro. A resistência pode ser medida através da condutividade
e existe aí um fator entre eles que pode gerar aí, ser entre 0,01 a 100. E, geralmente os eletrodos são de geometria definida para poder delimitar o espaço do fluido e gerar uma resistência maior para poder medir a condutividade. Já que o segundo exemplo, nós temos um outro sistema de medição que também é de eletrodos, mas é conhecido como ponte de Winston, que a gente tem uma parte acoplada com os eletrodos, a parte esquerda do desenho, e do lado esquerdo nós temos aí uma tensão alternativa para poder gerar uma tensão e fornecer aí uma corrente para poder medir a condutividade. Já o segundo exemplo, nós temos aí medição eletrodeléis, como o próprio nome já diz em inglês, é 100 eletrodos, sem contato direto com a solução, e ela vai usar aí o princípio de indução eletromagnética, com elos fechados. Aqui nós temos um exemplo, temos o elo fechado, que é a parte azul, dois enrolamentos, o primário e o secundário, um esquerdo e um direito, e vai ser funcionar da seguinte forma. Vai ser gerada aí uma tensão alternativa no enrolamento primário, onde vai passar pelo elo fechado e vai induzir uma corrente no enrolamento secundário. Da parte azul, temos a solução, ela fica fechada, sem nenhum contato direto com nenhum tipo de equipamento. E por fim temos o quatro anéis, que ele é o mais indicado e o mais complexo, onde vai ter 4 anéis, um do lado do outro, onde vai ser gerada uma tensão alternativa para poder induzir uma corrente e gerar aí a condutividade. Bom, falando agora sobre os elementos do analisador, né? Os analisadores de condutividade elétrica, eles são compostos normalmente por uma célula e um transmissor. As células, elas são construídas para operar até determinados valores de pressão e temperatura. Normalmente, esses valores são 15 kg por centímetro quadrado e 150 graus Celsius. Essas células, elas são geralmente montadas em postes de proteção para inserção direta no processo, ou seja, sem precisar de dispositivos especiais de montagem. A figura no slide, ela mostra uma célula composta de inox com rosca direta ao processo. Ela é composta por um eletrodo, um selo, orifício e o posto de proteção, que tem justamente a função importante, né, de proteger os instrumentos de temperatura, como termômetros, termorresistências, transmissores de temperatura e outros sensores. Pode passar. Bom, em determinados casos, as células elas poderão ser inseridas em câmeras de imersão ou de fluxo. O transmissor de condutividade é um condutivímetro ou um resistivímetro provido de um indicador local, um transmissor de sinal e contato de alarme. A célula de condutividade ela é alimentada com tensão alternada de baixo nível. A medição dela é feita através de uma ponte ou de um circuito feito por amplificadores operacionais. A condutividade e a resistividade elas são grandezas de uma mesma escala. No caso, um elemento muito resistivo ele é pouco condutivo e um elemento muito condutivo ele é pouco resistível. Isso está associado ao grau de pureza. Se a corrente elétrica ela sai do positivo para o negativo, se ela chega toda, né, significa que o material ele está conduzindo bem. No caso, a resistência está baixa e a condutividade está alta. Isso vai explicar algumas características do material. A seguir, a gente tem 2 escalas equivalentes ali com a conversão. Pode passar. Bom, quanto à sua aplicação, né? Os analisadores de condutividade elétrica, eles se destinam, em muitos casos, à determinação da concentração de uma solução, ou à detecção do grau de contaminação de uma solução, porém sem indicar qual é o contaminante. Seu campo de aplicação ele vem se expandindo, sendo empregado na medição e no controle de pureza de água, de dureza de água, de alimentação de caldeiras, de condutividade de água em cadeiras elétricas e de concentração de ácido, entre outras aplicações. Bom, agora falando das generalidades do analisador de condutividade do modelo EC28 da Actron. Esse transmissor monitor de condutividade da Actron, ele indica e transmite continuamente um sinal em corrente, e ele é isolado galvanicamente. Só que ele é proporcional à condutividade da solução. Esse transmissor ele está acoplado através de um cabo nos eletrodos de medição,
e a compensação de temperatura, os quais estão instalados em uma câmara para medição em linha, sendo sua construção modular, permitindo uma maior versatilidade e facilidade na manutenção. Agora eu vou falar os dados técnicos desse transmissor. Bom, ele tem a precisão em 0,2 do fim de escala, a temperatura dele ambiente máxima é de 55 graus Celsius, que pode chegar. O nível de alarme dele é ajustável de 0 a 100, a depender da escala. E o modo de alarme tem o modo alto e o baixo, que são selecionáveis. Bom, agora eu vou falar da instalação, como é instalado esse transmissor. Bom, na instalação da câmara de fluxo, ela deve ser previsto que a amostra circule pela mesma dentro das condições operacionais da câmara e dos eletrodos. Só que esse transmissor ele deve ser instalado em locais livres de vibrações excessivas e com temperaturas inferiores, como eu citei anteriormente, a 55 graus Celsius. Sua montagem pode ser feita em parede ou em um tubo de 2 polegadas, sua montagem pode ser feita em parede, em tubo de 2 polegadas ou em painel. Só que todas essas conexões elétricas do instrumento, elas são feitas através de uma barra de terminais situadas na parte inferior da placa de circuito impresso. Então, recomenda-se que esses cabos da célula e do compensador de temperatura, eles utilizem eletrodutos aterrados e livres de quaisquer outros cabos. Bom, já na operação, na verdade, antes de colocar esse instrumento em operação, deve-se certificar que todas as ligações elétricas estão corretas e de que a chave seletora, de alimentação está posicionada para 100 volts em corrente alternada. Se necessário, ajuste o zero mecânico nesse galvanômetro e os ajustes de nível de alarme alto e baixo, eles devem ser fixados de acordo com os limites impostos pelo processo. Então, posiciona-se a chave de multiplicação em 100 vezes e a chave de calibração na posição 0%, e após isso, energiza-se o instrumento. E com essa chave de calibração nessa posição, a indicação e o sinal da saída devem permanecer estáveis em 0%. Em operação normal, essa chave deve ser instalada na operação OP, que significa operação. Mas como é feita a calibração desse transmissor? Bom, na verdade, eles dispensam as calibrações frequentes, típicas de outros instrumentos, né? Pois as células de condutividade, elas não apresentam efeitos de deteriorização a curto ou médio prazo. E a calibração desse instrumento só será necessária quando houver dúvidas quanto à indicação ou em paradas preventivas no caso. Então, pode-se fazer uma verificação rápida da calibração eletrônica em 0%, 50 e 100, através de uma chave de calibração localizada na parte frontal do seu painel interno. A calibração desse sistema, dessa célula ou transmissor, é feita por meio de uma solução de condutividade conhecida, ou por comparação, através de valores adquiridos por um condutivímetro padrão.